Olá amigos, estamos começando mais um programa Comunidade em Ação aqui pela CSC TV, a TV na web feita para você. Hoje em especial é a entrevista do Comunidade em Ação, pessoas que fazem ações na comunidade. Ao meu lado é o ilustre Ângelo Rigon, jornalista Ângelo Rigon, aqui da cidade de Maringá. Ângelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer estar aqui, agradeço muito o convite, Clécio. E vou fazer já a primeira pergunta já. Você é polêmico ou a polêmica que procura você? É a polêmica que me procura. Eu não faço a mínima questão de ser polêmico, muito menos das consequências de ser polêmico, que é processo, dor de cabeça, ameaça, essas coisas, né? Mas infelizmente, ou felizmente, acabo sendo referência para algumas coisas aqui em Maringá, né? Quem quer, por exemplo, fazer reclamação de alguma coisa relacionada à prefeitura, independente de quem esteja na prefeitura, elas sabem que se me procurar, normalmente vai ser eu, né? Sou eu que vou fazer esse serviço. Então você acaba virando uma referência. Porque eu, sinceramente, não faço a mínima questão de ser polêmico, não. É que algumas coisas a mídia, a chamada mídia tradicional, não publica, não faz questão de publicar. E por que não publicam? Aí cada um tem suas razões. Às vezes nem é por má intenção. Às vezes é por ignorância, porque não ficou sabendo, porque não faz parte. Mas acontece muito. Essa semana mesmo aconteceram alguns eventos em Maringá, no Paraná, que tiveram desdobramentos. Né? O caso da sobrinha do ministro da Saúde, que descobriram que duas sobrinhas do ministro da Saúde estavam recebendo cargos comissionados no Tribunal do Trabalho, a quem ele tanto critica, e no Tribunal de Justiça. Resultado, ninguém da imprensa tradicional publicou. Né? Foi só a mídia de internet, aqui em Maringá foi a gente, teve o site Viu o Mundo, e em Curitiba o Cícero Catani. Isso resultou, a menina pediu demissão, a exoneração saiu no Diário Oficial do TRT. Então você vê, isso tudo feito por uma chamada imprensa alternativa, e que acaba com o tempo se consolidando. Essa imprensa alternativa que você fala, é o quê? É a imprensa não comprada? Ou as outras, por exemplo, a mídia maringaense é comprada? É difícil dizer isso, como eu te falei, né? Cada um tem sua situação. O fato de publicar ou não publicar, é difícil se afirmar isso. Mas cada um tem seus compromissos, né? Como todo mundo, né? Eu acho que não existe ninguém 100% liberado a ponto de já criticar Deus e o diabo. Mas cada um tem seu setor. E o avanço da internet, Clécio, na minha opinião, ele está facilitando isso. As pessoas, está segmentando, né? Está acontecendo a segmentação da internet. Antigamente, eu, por exemplo, me recordo que eu dava notícias de tudo que tinha em Maringá, do policial a condenação do prefeito. Hoje não, hoje você tem vários blogs, cada um especializado, um só em policial, vários em policiais, vários em política, né, vários em reclamações da comunidade. Então, é o acomodamento natural do setor de imprensa, da mídia de uma forma geral. O que aconteceu na mídia tradicional vai acabar acontecendo também na mídia alternativa, que é de imprensa, mesmo rádio comunitário, essas coisas que ao longo do tempo eu acho que vão se firmar. Sim, mas você é uma referência, não somente para Maringá, mas para o estado do Paraná, às vezes as notícias correm pelo Brasil também. O seu site, que antes era blog, não sei se funciona ainda, blog e site, entendeu? Geralmente as pessoas ainda, porque tinha o blog do Rigon, hoje você tem um site. E as pessoas falam, tá lá no blog do Rigon, entendeu? Você é um jornalista de referência para Maringá e referência para o Paraná. Esse foco que você teve, assim, como você disse, você antes noticiava tudo. Hoje o seu foco é mais político. Isso. Mais político. Tanto que em pesquisa da internet, eu tenho os chamados motores, o Google classificava meu blog como um blog de leis e governo, porque eu dou muita notícia da área de justiça, essas coisas, decisão judicial, decisões administrativas de governo, então a classificação. Mas ela é mais política e é uma tendência natural, mesmo porque o crescimento da internet provoca isso, né? Eu me orgulho de alguma coisa, eu rechaço esse negócio, que eu sou referência e tal, mas algumas coisas eu me orgulho. Recentemente, por exemplo, o Sérgio Moro, que é uma pessoa a quem eu nunca conversei pessoalmente, só por internet, pelo Facebook, inclusive,
é pouca coisa. Mas recentemente ele foi escolhido entre as 100 personalidades mais importantes da revista Time, que é a principal revista do mundo. Sim. E no Brasil eu fui o primeiro a dar essa notícia, né? E ela não surgiu, ela não foi enviada por ninguém próximo ao Sérgio Moro. Antes de mim, só um site em Portugal. Isso é uma coisa que eu orgulho. Então essa é a vantagem de você se especializar. Você fazer pouca coisa, mas tentar fazer bem feito, né? Claro. É o que eu tento. Mas algumas notícias que você posta no seu site, as pessoas talvez te criticam por você às vezes saber demais. Ou você é privilegiado com a notícia. Como que é, por exemplo, no dia a dia você tem aquele furo de reportagem, aquele furo que... Isso vem a você procura, porque às vezes você sempre, às vezes, o primeiro, você dá o primeiro passo. E o que nós vemos aqui em Maringá, principalmente, que outros setores da mídia, na internet, eles dão a fonte lá, Ângelo Rigon. E como que é isso? Vem a você a notícia ou você procura para dar em primeira mão, sempre estar à frente? Eu tenho aquela coisa eu comecei em jornal com 14 anos, então eu tenho aquela coisa de querer dar notícia em primeira mão. Eu às vezes peco. Mas a vantagem da internet é essa, você pode remendar a notícia, você pode corrigir, acrescentar de imediato. Então por isso que eu me dou bem, creio que me dou bem com a internet. Mas eu gosto, independente, eu gosto da notícia, ela sendo verdadeira, eu gosto dela em primeira mão. É uma coisa já desde o começo, mas é óbvio que a gente acaba trombando, né, com algumas coisas, é igual o médico, cada um na sua. Às vezes a pessoa critica o médico porque ele chega no paciente e fala, você tá com uma doença incurável. Para um leigo, isso é horrível. Mas é porque não é da área, não é, cada área tem seus princípios, suas normas, né? E eu creio que na minha área eu faço o que mesmo que o sujeito não goste. Ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta que aponte erro, né? E eu tenho uma percepção boa de erro. Eu erro bastante, mas eu percebo o erro. Eu pego um texto, pego um comercial, pego uma publicidade, o que me aflora nos olhos é o erro. Eu acho que essa é uma vantagem minha. Então, é em cima disso que eu publicar erro, não vejo nada assim, anormal. Mas ninguém gosta, né, que aponte erro, seja ele na política, seja ele em qualquer setor. Do setor jornalístico. E voltando um pouco assim, nas suas reportagens até polêmicas, mas também verdadeiras, as ameaças assim contra você são constantes. Principalmente ano eleitoral, né? Esse é um ano, nós estamos num ano eleitoral. Eu estava vendo esses dias, o ano de 2004 foi um ano pesado para mim, 2008 foi pesado, antes de 2016, quando houve o atentado na sua casa, que dispararam alguns tiros no portão da sua casa. Tiros, Foi em que anos? 2014, 2015? Não era ano eleitoral. Nesse caso, até onde eu sei, porque a polícia não descobriu quem que atirou, né? Mas eu tenho informação de quem foi o mandante. E esse rapaz que foi o mandante, ele esperou a situação acalmar, né? Então os tiros, eu nem me recordo se foi o ano eleitoral, acho que vai fazer 2 anos agora em agosto. Mas não teve nenhuma ligação. Foi o ano eleitoral, foi sim. Mas não teve nenhuma ligação com a eleição. Foi uma notícia que eu tinha dado há muito tempo atrás. O cara esperou uns 3 anos para poder demonstrar que ele não gostou da notícia que eu dei. Mas eu não ligo não. Mas é porque... Então, mas por quê? Quantas vezes, na verdade, você teve assim, atentado contra você? De arma de fogo mesmo? Quantas vezes? Que você recorde. Não estou importando também não sou. Mas eu me recordo da primeira, que foi, eu estava no O Jornal em 1990. Porque o ser humano, ele prefere ameaçar, né? Ele vira o bicho na internet, no Facebook, no e-mail. Mas pessoalmente é outra história. Pessoalmente eu me recordo até foi um ex-vereador falecido, né? Ele foi num sábado, ele tinha bebido, então os amigos dele estavam comendo feijoada com ele, começaram a botar minhoca na cabeça e esquentar. Ele misturou a bebida da feijoada e foi lá e tal. Mas no final da história acabou me entregando a arma, pediu para eu guardar. Depois entreguei para o finado Valdir Pinheiro, foi o Valdir que devolveu a arma para ele e tal. Então não é tão comum não.
E a ameaça mesmo, os caras gostam de fazer por telefone. E e-mail, né, principalmente. Eu me recordo que 2008, na última eleição para prefeito, aqui que elegeram o Pupim no esquema do TSE lá, que até hoje não está explicado, eu acho que foi um grande erro jurídico eleitoral, mas naquela eleição eu recebi as ameaças mais fortes, talvez tenham sido nessa eleição do Pupim. Já ocorreu casos assim de alguém sacar uma arma mesmo para você, na sua frente, falar, eu vou te matar, alguma coisa? Teve ameaça assim, quase? Não, olha... Ou só assim, desses atirar na casa, no carro? Não é? Só, mas... É duro. Vou te falar, não é uma coisa muito boa você ser acordado por tiro. Mesmo porque, né, nesse caso específico dos 5 tiros na minha casa, foi uma coisa que me deixou assim... eu tava... Sabe aquela parte que você tá indo pro sono, você não sabe se é sonho, se é verdade, se é realidade? E eu acordei com aquele negócio... Eu falei, mas será? Eu não queria acreditar. Falei, mas e era verdade. Aí os vizinhos saíram para a rua e tal. Mas beleza, não vejo, quer dizer, é um ato extremo, é uma coisa muito ruim para a sua família principalmente, né? Também. Eu tenho mãe, tenho filho, então todo mundo fica preocupado, as pessoas, né? Tem gente que apesar de tudo não gosta de você. E não é legal você ser ameaçado. Mas de puxar arma, não. Tem muita, mito, tem muita conversa, história. Desde os anos 90, conta-se em Maringá que 2 empreiteiros da cidade teriam convidado um jornalista e levado ele na chácara deles. E lá teriam pego um carneiro vivo e cortado ele com uma serra de açougue na frente do jornalista, e dando a entender para ele que aconteceria com ele e o que estava acontecendo com o carneiro, né? E até, eu já ouvi essa história quando eu entrei, né, em jornalismo e tal. E, rapaz, eu vi essa história repetida como se eu fosse o jornalista que estivesse lá, sido convidado pelos empreiteiros. Você criou um mito como se fosse o jornalista era você. Pois é, não é verdade. Eu tinha ouvido essa história com outra pessoa. Então tem muita abóbora, muita coisa que não procede, não. Você acha que a verdade, então, por exemplo, a verdade dói? Porque em certos casos, por exemplo, você não noticia notícia falsa, você não cria fatos, sim? Então, por exemplo, a quem você incomoda, na verdade? Mas o que acontece é o seguinte, Clécio, as pessoas, e é uma pena isso acontecer, você ser processado, que isso é pior que ameaça. Sim. Hoje a grande ameaça é o lance de você usar a força jurídica, né? Porque tem um cara que pode, no caso o prefeito, o governador, ele tem toda uma estrutura para processar, né, o jornalista, porque é uma forma de intimidação. O cara, no caso, vou ter que gastar dinheiro com advogado, perder tempo, né? Isso é muito complicado, ir atrás de defesa. Então, o que acontece hoje, assim, é isso. O que eu sinto hoje é o uso desproporcional dessa força. Para você ter uma ideia, na última eleição municipal em Maringá, na legislação eleitoral, os prazos correm de forma diferente. Você tem 48 horas para responder uma ação e 24 horas para recorrer para Curitiba, que são 3 instâncias. Então, o que acontecia? Hoje o ministro da Saúde, ele que determinava, mas quem assinava era o Pupim, né? Então, dia sim, dia não, praticamente tinha um oficial de justiça na minha porta. Então, todos os dias eu tinha coisa que fazer para responder. Porque o processo era curto e isso me intimidou. Eu tive que reduzir barbaridade as minhas postagens, porque eu vivia eu mesmo peticionando, sim, eu mesmo respondendo e nos casos procurar o advogado e tal, né? Porque tem que ser por advogado. E é aquele negócio de pratos do circo. Você tem um monte de prato girando e um deles eventualmente cai. E caiu. Eu fui condenado na justiça eleitoral, como ela é uma legislação específica, só vale por um determinado período, eu fui condenado a pagar uma multa mínima de 50 e poucos mil reais, né? Que é multa mínima, não importa o que você fez. Tá? Então foi o doutor José Cândido, sobrinho, né, que hoje tem um filho lá, cargo comissionado na Prefeitura de Maringá. Foi ele que me condenou. Porque eu não apareci no processo. Era tanto processo que um deles eu esqueci de responder. Julgou tipo a revel? Eu fui julgado a revelia, não tinha como recorrer ao longo.
Aí tive que me desfazer do único bem que eu tenho, fora o meu carrinho, que era um barquinho que eu tinha, vendi o meu barco. Com esse dinheiro, contratei o advogado, o Anderson Alarcon, e ele que virou, conseguimos reverter lá em Curitiba. Como já aconteceu outras vezes, a Câmara de Maringá, na época do John, fui eu que descobri, eu que divulguei o tal dos laptops, que deu uma dor de cabeça danada, né? E o John era presidente e eu tinha sido assessor do John na Câmara. Aí o John falou, não, temos que pegar dar o troco para o Rigon. Aí ele incumbiu o jurídico da Câmara de caçar alguma coisa contra mim. E aconteceu a mesma coisa no caso do eleitoral. A Câmara foi caçando, como não tinha o que falar de mim, porque era tudo notícia verdadeira, aí foi caçando, pegando, pensando nas piadinhas, até piadinha. Eu botei uma piadinha do Zebrão lá, porque o laptop tinha que... Sabe que o Zebrão ia usar adaptador de casco? Pegar todas essas brincadeiras até que eu publiquei, juntaram num grande processo que não tinha nem pé nem cabeça. Eu não apareci, eu fui julgado à revelia. Por uma questão de intimação, eu não fui intimado, com o oficial de justiça falou uma bobagem, aí eu sei que acabei sendo condenado a pagar 16 mil reais para a Câmara. Também reverti esse processo em segunda instância. É isso aí. Isso sim me tira o sossego. Eu acho isso desproporcional. Então, mas isso, quando esses... Assim, eu digo como ataque também. Porque nós hoje também nós estamos na imprensa, faz tempo que eu sou um comunicador também, mas quando eles assim, nos atacam, eles querem nos tapar os olhos e a boca e os ouvidos. Isso é um ataque, às vezes não é somente a você. Porque todos nós, Rigon, nós sentimos assim, atacados quando um jornalista, quando nós dizemos assim, um jornalista que fala a verdade, que tem credibilidade. Então, quando isso acontece, nós, por outro lado, também nós ficamos meio que presos, porque é um ataque a toda a classe jornalística, a televisão, rádio, mídia impressa e hoje na internet, sabe? Penso igual você, cito um exemplo recente do André Almenara, que, na minha opinião, vem sendo perseguido pela CETRANS de Maringá porque ele tem feito críticas ao secretário. Então, hoje acontece com o André, amanhã vai ser com você, vai ser comigo, uma hora vai ser comigo, né? Então a gente tem que evitar isso. No Brasil, infelizmente, retornando até a pergunta que você tinha feito, as pessoas ainda não se acostumaram que existe jornalismo investigativo e jornalismo opinativo. Claro. Você ser condenado numa democracia por crime de opinião, eu acho uma excrescência, é um absurdo. Não, cada um tem seu pensamento, você não pode ser privado de liberdade, ou ser obrigado a pagar multa por emitir uma opinião. Se você não está agredindo, não está mentindo, não vejo porque eventuais processos por crime de opinião ainda prosperam no país, né? Eu mesmo atualmente estou respondendo, acho que uns dois de pessoas, são secretários do senhor Pupim, que é outra decepção que eu tive na vida, porque ele era meu amigo, a mulher dele era meu amigo, e depois viraram... O poder destrói as pessoas. O poder cega, as pessoas. Eu sempre digo o seguinte, o poder ele te dá algumas efeitos imediatos, colaterais. Um deles é que você fica mais alto que os outros, você sai do chão, você se acha acima dos demais, inclusive de quem votou em você. E o outro efeito colateral que eu acho que o poder dá de imediato é a surdez. O cara simplesmente não ouve as pessoas, ele ouve a si próprio, ele se acha o bambambam. Essa maneira de política, Rigon, creio que agora com todos esses acontecimentos no Brasil, ela vai mudar, tem que mudar. O povo está se despertando para uma nova mudança. Mas eu acredito que essa mudança não é agora também, não é imediata. Que o povo em geral, em si, o eleitor em geral, e às vezes, queira ou não, ele vive de pão e circo, nós sabemos disso. O povo hoje tem acesso à informação, só que ele não usa essa informação a favor dele. Creio que vá mudar sim. Mas assim, algumas pessoas, outros blogs, até também sites, não é que fazem crítica a você. Também são blogs e sites criados, ou algumas mídias em Maringá, infelizmente, são criados para defender o poder público, para defender o prefeito, o deputado em si, aqueles que detêm o poder. O que você acha disso, por exemplo? É uma forma de cercear o jornalismo sério?
Eu acho isso legítimo desde que não seja patrocinado. E o que a gente costuma ver aqui é em uma escala menor que aconteceu com o lance do PT em nível nacional, né? É o dinheiro público patrocinando de forma direta ou indireta esses blogs que fazem isso. Mas isso a gente já vê em jornais, né? A gente vê colunas específicas aí e tal. Eu acho legítimo, desde que não se use dinheiro do poder público. Mas o que você vai fazer? A questão é permitir que haja convivência de ideias divergentes, que não se minta e que não se omita. Porque uma coisa é você, uma coisa sou eu, outra coisa é um jornal, é um portal. Então cada um dentro da sua. Se cada um se respeitar e não mentir, não agredir, que é uma coisa que acontece muito, essa coisa de internet, acho que vai muito tempo ainda para a gente se acostumar, porque a internet, o anonimato na internet, às vezes nem anônimo mas essa coisa de virar super-homem atrás de um teclado de computador, o cara xinga, mãe de todo mundo, xinga, né? Talvez o tempo vai mostrar a gente com processos, né? Que isso felizmente tem acontecido. Essa semana eu vi daquela cantora Ludmilla, ela falando que vai processar com um rapaz que... É só quando isso se tornar comum, os processos baseados em comentários de internet se tornar comum, aí de repente a gente mude a forma de ver, a gente passe a respeitar a opinião, a informação que a pessoa está dando. E não o ataque, mas a opinião. Exatamente. Você dá 10 notícias de buracos na cidade... e de repente o leitor, o puxa-saco do cara não gosta de um, não. Ele esquece dos outros 9. Então a pessoa tem que respeitar, não é notícia, independe, né, se ela é verdadeira. Olha, há pessoas também que falam que você pega no pé do então hoje ministro Ricardo Barros. Vou te fazer uma pergunta. A televisão aqui é imparcial e, lógico, você tem alguma coisa contra o Ricardo Barros? Contra o ministro da Saúde? Porque, aparentemente, as pessoas que não têm acesso à informação, ou que também discordam da sua opinião, que é natural, eles acham que você tem alguma coisa contra, sempre está pegando o pé do Ricardo, do Pupim. Então, por isso que eu pergunto, se você tem alguma coisa contra o Ricardo? Não, isso eu já falei, o NVR um dia falou, eu não quero ser prefeito de Maringá porque você vai pegar no meu pé, o NVR. Eu até por mim, eu nem queria que fosse o Pupim, não votei nele, por mim o prefeito de Maringá podia ser outro. Bato no Pupim que ele é o prefeito, bato no Ricardo porque ele é o ministro. Sim. Não tem outro, eu até queria que fosse outro, né? Sim. Mas a escolha da população, eu não tenho nada contra, nada pessoal não. Falei isso pro Silvio Barros uma vez que a gente conversou umas 3, 4 horas seguidas, falou não tem nada pessoal. Você tem que entender o seguinte, você tem o resto da mídia. Sim. Você tem alguma coisa contra... Você foi enganado pelo Ricardo. Fez um contrato e ele não te pagou. Você acha que você vai reclamar para quem? Cara, quem é que bate no... Quem é que abre... Bate é modo de dizer. Mas quem é que abre espaço no Maringá para poder eventualmente criticar o seu Ricardo? É só eu. Se outros colunistas, outros blogueiros fizessem isso aí, se os jornais fizessem isso, vou dar um exemplo. O Ricardo foi condenado no caso da Tenda dos Milagres, que ele autorizou os vereadores da base aliada dele a darem desconto, sem lei para isso, no IPTU dos eleitores em ano eleitoral. Tinha vereador que carregava o carimbo da prefeitura para dar isenção no coisa. O processo até hoje, nunca foi julgado, o processo até hoje não foi julgado, e o maior jornal da cidade nunca se referiu a esse assunto. A Globo, agora recentemente, a TV Cultura, fez no ano passado 2 matérias sobre execução de pena de políticos de Maringá, falou, se não me engano, da Edith e de outros vereadores condenados da verba de gabinete, e não citou que o Silvio Barros também estava sendo executado pelo tribunal. Quer dizer, se a imprensa tradicional fizesse a parte delas, não sobraria para mim. Mas o porquê que essa imprensa tradicional não faz? É por isso que eu falo. Tem alguns programas e tudo que são financiados, então você acha que são financiados? A mídia... Cada 6 meses a prefeitura emite uma relação de pessoas com quem ela gastou em publicidade. É só pegar lá, pega a relação lá, os programas de televisão, os colunistas lá, vê se algum deles... Falam a verdade. Fala alguma coisa. Não fala. E já te ofereceram dinheiro para você não publicar? Olha, alô, quem está falando é o fulano de tal,
ô Rigon, não publica isso, eu te pago tanto. Já foi oferecido dinheiro para você não vincular uma notícia aqui? Esse negócio de não veicular é meio complicado, porque as pessoas me conhecem. Sim. Até o rapaz, por exemplo, que até onde eu sei é quem mandou dar os tiros na minha casa, ele tentou uma aproximação comigo usando uma agência de propaganda. Falou, Ângelo, o cara me ligaram, vem aqui que precisamos conversar, o prefeito está aqui, tal. Eu não fui. Falei, desculpa, não tem nada a conversar com o sujeito. Então, as pessoas me conhecem. O cara tenta uma vez, não tenta duas. Eu sou ranzinza, eu tenho os meus jeitos, eu tenho os meus negócios. Então, tipo assim, eu posso não dar uma notícia porque, por exemplo, a filha de um amigo meu foi presa, isso já aconteceu, foi presa com drogas. Eu não dou notícia policial, não tem razão dessa notícia. Isso não vai mudar em nada a minha vida, nem a dos meus leitores. Mas, de repente, um parente meu cometeu alguma irregularidade, às vezes eu boto. Isso já aconteceu quando eu trabalhava em jornal. Sim. Então, às vezes, eu faço tudo por um amigo, às vezes não faço nada por um patrocinador, por exemplo. E você já teve... Só para terminar, por exemplo, patrocinador que eu tenho, eu ofereci. Eu não fui atrás de nenhum patrocinador, eu não sei vender. Então, a área de venda não é a minha praia. Então, eu me imagino sem compromisso com as pessoas. Claro. Mas eu tenho coração, eu tenho relação. Sim, e aquele negócio, eu foco, na verdade, no jornalismo sério. É isso aqui que a gente busca sempre, né? E, exemplo, algum amigo, você chegou a vincular alguma coisa e esse amigo, assim, nunca mais conversou com você? Olha, isso aconteceu várias vezes, mas hoje, boa parte dos meus amigos, talvez os meus amigos mais legais hoje, são pessoas aqui que já foram criticadas por mim, seja no jornal, na rádio, na televisão, no blog, né? Isso é uma coisa, porque o tal do preconceito é uma desgrama, né? Sim. Você não conhece uma pessoa, mas você já firma você acha que ela é assim porque... E muitas pessoas a quem eu criticava achavam que eu... Depois perceberam que eu não sou assim. Né? Falaram, o Ângelo até que dá para conversar. Eu já fui pior, as pessoas não acreditam, mas eu já fui pior. Quando eu comecei em jornal, eu era, nossa senhora, eu me recordo que eu ajudava o Valdir Pinheiro, eu fazia o esporte amador. E eu dei uma pegada no pé de uma briga, num jogo de futebol que houve em Mandaguari, olha, futebol de salão. Aí os caras já me ligaram ameaçando, não sei o quê. Então, como que eu te falei, não é que eu faço polêmica, mas, né... O próprio Ricardo, que os caras falam que eu pego no pé dele, o Ricardo deu entrevista em 91 para mim, uma página inteira no jornal, no 89, a página inteira no jornal, o Jornal do Povo, o jornal na época, falando que não, eu gosto de ser polêmico. Ele fala, ele falou que isso faz parte. Ele não se importa se você fala bem ou fala mal, ele quer ser polêmico, ele quer ser o centro das atenções. Olha onde ele chegou, né? Chegou a ser ministro. E o Ricardo já te processou algumas vezes ou não? Não, por ele pessoalmente, sim, quando ele deixou a prefeitura. Ele está com um processo de mais de 30, se eu não me engano, pessoas da imprensa de Maringá, até o final do Oswaldo Lima. E você sabe, no meu caso, por que ele me processou? Porque eu cobrei o casamento dele com a Cida Borghetti, que a Cida era uma menina que tinha vindo, uma publicitária que tinha vindo de Curitiba para fazer uma campanha publicitária aqui em Maringá. O Ricardo sempre gastou muito com propaganda, o dinheiro não é dele. E aí, de uma hora para outra na campanha eleitoral, ela começou a se aparecer como primeira-dama. Eu falei, mas não casaram, como é que é? Só porque eu fiz essa cobrançazinha, ele me tacou um processo. Na época até o escrivão era o doutor Jacovóis, não era nem delegado Jacovóis. Mas, de qualquer forma, todo o entorno dele, né? Todo o entorno dele, boa parte do entorno dele já me processou. Tá. E o que você espera? Por exemplo, o nosso tempo aqui é um pouco reduzido. O que você espera com tudo isso que está acontecendo no Brasil? Politicamente, todo mundo está envolvido em tudo, entra, por exemplo, não estou falando de partido político, porque praticamente, tipo a minha opinião, partido político hoje está complicado porque todo mundo tem o dedo sujo, mas assim, o que você acha que vai acontecer? O que você espera, assim, noticiar o que do Brasil futuramente, porque saiu um presidente que hoje está se provando não, há indícios claros que tem uma gama de corrupção por trás dele, a Petrobras, aí entra uma presidente afastada, com um vice assumindo que tem problemas também, aparentemente tem problemas, um presidente da Câmara,
que está afastado, que tem problemas, um presidente do Senado que há tempos atrás teve problemas, teve que até que se licenciar, que é o Renan Calheiros, ele teve que... Sim, esse famoso problema. Então, na sua opinião, o que você espera acontecer com tudo isso? Tem certas coisas que não acontecem sem trauma. É a história do você fazer omelete sem quebrar o ovo. E de atirar a primeira pedra quem nunca errou, né? A gente está num sistema que vem viciado, cheio de erros há muitos anos. Não tem como você usar só os bonzinhos, não tem jeito. O Michel Temer deve estar sofrendo barbaridade. E olha lá que para nós a impressão é que ele não é 100%. Mesmo porque ele fez parte da chapa da Dilma, ele é tão culpado, né, como ela. Então, como temos obrigação de passar por isso para poder depurar, é o que eu acho. A gente tem que passar por isso. A coisa, na minha opinião, ainda vai piorar muito ainda, vai piorar. Não a parte econômica, eu acho que essa vai estabilizar, mas a parte política ela vai ser passada limpa obrigatoriamente na base da tortura, na base do quebra de ovos, na base da provação. Muita gente ainda vai sofrer e esse processo, infelizmente, eu acho que vai demorar um pouquinho assim para terminar. Mas eu estou torcendo para que todo mundo que tem culpa no cartório pague, porque se não for isso, o Brasil não muda. E eu acho que o Brasil tem que mudar. Esse ano é ano político, ano 2016. E eu, às vezes, falo assim, na minha opinião, falo que nós temos que arrumar primeiro a nossa casa, para depois arrumar, exemplo, o Estado, depois o Brasil. Isso. Não adianta a gente criticar também e não arrumar a própria casa. É o que eu penso. Maringá. Você acha que Maringá, esse ano tem que haver mudanças ou não, na Câmara e na Prefeitura? A sua opinião. Tá. Democracia é justamente a troca, né? Se você não puder substituir, não puder experimentar, né? Então eu acho que Maringá tem uma grande oportunidade agora para experimentar mudança. Quem gosta de ficar o tempo todo no poder é quem como é que fala? É antidemocrático, é quem gosta da força bruta, é quem não ouve ninguém, não consulta ninguém e acha que está na hora de mudar, né? A mudança, não existe mudança ruim, até do ruim você tira bons proveito, bons exemplos. Então, Maringá tem uma grande chance de mudar, está na hora de mudar, mas isso eu acho que ao longo do tempo tem mostrado que o maringaense está deixando de ser manipulado. Esse ano as opções ainda não são aquelas opções que a gente gostaria de ter. Eu acho que o Maringá vai terminar esse processo só daqui a 4 anos. Acho que na próxima eleição para prefeito vai ser muito legal. Você vai ter muita gente boa, porque a depuração do processo no Brasil vai resultar em depuração em Maringá. Sim. Eu só lamento, assim, você ver, de a justiça ser lenta, de o PT não ter mudado isso ao longo desse tempo todo que ficou no poder, a justiça continua sendo lenta, não há punição, há impunidade nesse país. Aí você vê, por exemplo, nessa eleição, tem político que está com os bens bloqueados, está devendo dinheiro, milhões para o erário e vai lá concorrer para pegar a chave do cofre. Sim. Acho isso um absurdo. Então tomara que o maringaense acorde para isso. Eleição para prefeito tinha que ser igual esquema de alugar casa. Aqui em Maringá, você para alugar uma casa, você precisa de um fiador com 2 imóveis, não sei o quê, você precisa ter ficha limpa, se não tiver ficha limpa. Então é isso, pede a ficha dos candidatos a prefeito. Vamos ver quem tem a ficha pequena, quem tem a ficha grande, quem deve e quem não deve. Essa é a chance, né, que a gente tem esse ano de mudar as coisas. E para 2018? 2018 vai ser muito bom, eu acho. Você acha que Você acha que o Michel Temer fica no poder até 2018? Não, ele vai cumprir essa parte que falta, porque... Você acredita que a Dilma volta? Não, eu não acredito que a Dilma volta. Eu acho que não seria bom para o país. Acho que o PT é bom fazendo oposição mesmo. O PT, como todo sabe, não é uma coisa única. O PT ele é formado de várias tendências. Sim. A tendência do PT que chegou ao poder é muito corrupta, muito sem vergonha. Então, eu acho que tem que aproveitar a parte boa do PT. O PT é bom para fazer oposição, apontar os erros. E a Dilma, infelizmente, se aliou com esse pessoal. Eu acho que ela votando só prejudica o país. Tá certo. Ângelo, como eu disse para você, o nosso tempo um pouco reduzido na internet, porque as pessoas às vezes não... Por mais que o meu programa seja na internet, eu tenho assim várias pessoas que até hoje estão elogiando.
Eu assim, espero até receber críticas também, porque um pouco está extenso o programa, mas as pessoas estão assistindo. Então é legal isso aí, receber da maioria das pessoas que nos assistem, né? É uns 2, 3 só que falam, entendeu? Só dá uns 2, 3 acessos, mas esses 2, 3 acessos as pessoas assistem. Isso é muito bom. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar algum recado? Quer deixar um telefone, site? Eu só queria agradecer a oportunidade e pedir, né, pessoal, quem quiser saber de notícia, aproveite ainda quando eu estou no ar, esse é um ano de eleição. Se me resolverem pegar no pé igual a outra eleição, não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou migrar para o Facebook, pode até ser pior. Mas quem puder, acesse meu blog, é angelorigon.com.br. E estamos aí, sabendo novidade, se tiver alguma coisa para reclamar, é só dispor da gente. Então tá bom. Ângelo, é um prazer enorme receber você aqui. Quero deixar as portas abertas aqui da TV. É um espaço democrático também, entendeu? É uma TV com simplicidade, mas que está buscando o seu espaço aí aqui em Maringá e no Paraná inteiro. Então deixo as portas abertas a você, a outros jornalistas, a alguns colegas de imprensa, comunicadores, aqui no nosso programa, o Comunidade em Ação. Então seja bem-vindo várias vezes, quando tiver novidade, não hesite em nos comunicar e aqui o espaço é seu. Obrigado e felicidade e sucesso. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o programa Comunidade em Ação aqui pela CSC TV, a TV na web feita para você. Até o próximo programa.